Olá galera, vamos começar agora uma aula sobre o conceito básico da animação tradicional, certo? Vamos dar uma revisada nos princípios da animação e, consequentemente, à medida que a gente for vendo esses princípios, vamos dando uma praticada aqui no Pencil Animator, certo? Esse software aqui é um software livre que pode ser baixado aqui nesse site, pencil-animator.org, certo? Você vem aqui em Download e baixa a versão para o seu sistema operacional. Ok? Vamos começar agora. Primeiro vamos falar um pouco sobre os 12 princípios de animação da Disney, certo? Primeiro aqui, ó. Esses princípios foram os conceitos estabelecidos pela Disney, certo? Como essenciais para a criação do desenho animado. Primeiro, comprimir e esticar, certo? Vamos ver aqui. Comprimir e esticar, sem dúvida, o conceito mais importante. Qualquer figura viva demonstra mudança considerável na sua forma ao se deslocar durante uma ação. Bem, segundo o autor, ele considera esse conceito o mais importante, certo? Cada animador tem uma preferência. A minha, eu prefiro dizer que o conceito mais importante é o time, como a gente vai ver lá na frente, certo? Mas esse aqui também é um dos mais importantes. Temos aqui um exemplo de como comprimir e esticar, certo? Como vocês podem ver, ó, squash é comprimir, a massa, quando ela se comprime, ela expande para as laterais, como se fosse uma bolinha de borracha. E quando ela estica, ó, a massa tende a se dissipar também, certo? Aqui temos mais um exemplo, o personagemzinho mastigando, ó, comprimindo e esticando, certo? Aqui, ó, essa animação feita por Norman Ferguson, ele levanta a barriga, ó, e depois estica, né? Comprime e estica. Aqui um mais exagerado, certo? Esse é um exemplo. Aqui também o Pluto esticou, comprimiu. Vamos fazer um aqui para vocês verem. Aqui é o Pencil Animator, certo? Aqui temos algumas ferramentas que vocês podem usar. Vamos usar essa aqui, que é o de pintar. Se vocês estiverem usando um tablet com pressão, vocês podem vir aqui, ó, Size with Pressure. Aqui define o tamanho o size do brush. Tá dando algum problema aqui. Tá dando um probleminha aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui definimos o tamanho e aqui se queremos uma borda suave ou a borda dura, certo? Aqui a gente deleta o papel. Vamos usar aqui, isso aqui trocamos a cor, certo? E aqui são os keyframes. Para desenhar a gente tem que colocar no keyframe, né? Tem que ter essa caixinha aqui e o cursor em cima. Podemos fazer um desenho aqui, certo? Se você apertar o botão Enter, ele cria um keyframe, certo? Aqui, ó, colocamos um aqui. Quando a gente desenha alguma coisa na página, ela vai ficando rosa. Vamos ligar aqui o One Skin. Tá vendo? Temos uma animação. Para deletar, vem aqui, ó, deleta, bota o cursor em cima e deleta. Ok? Então vamos mostrar agora como comprimir e esticar. Ok? Vamos fazer vamos fazer uma bolinha aqui. Fazer primeiro um chão, fazer uma camada aqui, botar uma camada nova, no bitmap layer, certo? Essa de baixo aqui a gente vai desenhar um chão. Um pouquinho mais reto, aqui tá bom. E nessa de cima vamos fazer o desenho. Vamos desenhar uma bolinha aqui.
certo? Vamos apertar Enter aqui. Na próxima bolinha agora vamos colocar ela esticando ou comprimindo, certo? Vamos fazer aqui ela comprimindo um pouco. Vamos agora comprimi-la mais um pouco. E agora ela vai voltar para o tamanho que ela estava. E vai esticar para cima agora, e agora ela vai vir perdendo massa de novo. Deixa eu ver aqui. Ela vai voltar para a forma que estava. Desenhar uma bolinha aqui melhor. É ruim desenhar bolinhas, mas e agora diminuir ela uma coisinha aqui. Vamos agora dar um play para a gente ver, certo? Desligar aqui o One Skin para a gente não ver aqui o... Vamos ver. Pronto. Ela comprimiu e esticou. Comprimiu e esticou. E voltou para a posição original. Não ficou a bolinha do começo, não ficou igual a última, mas não tem problema. É só o conceito, certo? Pronto. Aqui vemos agora comprimir e esticar. Vamos diminuir aqui, deletar aqui. Então a gente deleta essa camada aqui. Vamos deletar essa aqui também. E vamos outro princípio. Antecipação. Aqui, ó, quando as pessoas estão assistindo um desenho, elas não entenderão o que está ocorrendo se não houver uma sequência de ações que levam claramente de uma atividade a outra. Então, aqui diz o seguinte, que a gente deve antecipar o movimento do personagem para o público saber o que vai acontecer lá na frente. Porque pode passar desapercebido uma ação se não houver essa antecipação, certo? Elas devem estar preparadas para o próximo movimento, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Como na vida real, poucos movimentos ocorrem sem antecipação. Sem ela, os movimentos não teriam força. Pense no tenista, o jogador do beisebol, basquete ou futebol. Todos antecipam o movimento em direção oposta antes da atacada, o chute, etc. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, antecipação. Aqui é o primeiro frame, antecipou, soltou a magia. Primeiro, antecipou, ó, magia. Certo? Não dá para ver esse não fica interessante essa animação direta para cá. Um exemplo aqui, ó, a antecipação. Antes de bater na bola, o Mickey ele antecipa a atacada, certo? Então vamos ver isso agora. Vamos fazer aqui um martelo, ok? Então, olha só, vamos colocar aqui bem, deixa eu apagar esse martelo aqui, vou colocar um taco de beisebol, certo? Vou colocar ele assim, certo? Então, olha só, vamos dizer que no frame 4, certo? Vou colocar um frame aqui, liga esse skin aqui para frente também. Nesse frame 4, olha só, eu vou querer que vamos antecipar ele agora, o movimento. Ele vai bater aqui, ele vai vir assim, certo? Vamos antecipar o movimento. Aqui, ó, antecipou, e agora aqui no frame 7 ele
vai dar a pancada, certo? Vamos desligar aqui o home skin. Deixa eu apagar aqui. Agora vamos completar os outros frames. Esse frame aqui, vou colocar um keyframe aqui. Ficou meio feio. Esse frame vai ficar aqui, deixa eu botar ele aqui, certo? Esse próximo frame, aqui a gente pode mover um frame de um lado para o outro. Vamos criar apertar Enter aqui, criar um novo keyframe aqui, no meio desses dois. Certo? Agora vamos dar uma lapada aqui. Vamos colocar só um frame aqui, certo? Para ficar rápido o movimento. Aqui, nesse frame aqui, ó, o 5, quando o movimento vai acabar aqui, vamos fazer assim. Vou deixar ele um pouco mais encostado aqui na animação. E vamos colocar tipo um desfoque de movimento assim, certo? Ok, vamos desligar agora aqui e vamos ver a nossa animação. Vejam que a gente antecipa para dar a pancada, ok? Pronto, esse é o conceito de antecipação. Vamos deletar essa camada aqui agora. Vamos criar uma nova camada. Vamos começar outro aqui. Vamos ver outro. Stage, ensinação. Esse princípio é baseado em como o personagem se mostra para o público. Bom, staging, ó. Esse princípio está baseado em apresentar uma ação de forma que fique claro visualmente para o espectador. Olha só, eu costumo dizer que quando o staging está legal em animação é que quando você percebe o que o personagem está fazendo, mesmo que esteja apenas a silhueta dele. Então, olha só, se a gente colocar só a silhueta do Pato Donald aqui, mesmo assim a gente ia perceber que ele estava tomando refrigerante. Se ficasse imperceptível que na silhueta dele ele estava fazendo essa ação, então o stage não estava legal, não estava claro, certo? Basicamente é isso, é como você mostra essa ação ou esse visual do seu personagem, para o público, mesmo que seja apenas a silhueta dele, certo? Bom, staging é isso. Vejamos aqui. Esse pato aqui tirando o coelho da cartola. Mesmo com a parte da silhueta dele, ó, conseguimos observar que a ação. Agora aqui, ó, é a mesma ação. Estamos vendo aqui que ele está tirando o coelho da cartola, mas olha só, aqui ó, a silhueta ó, está péssima. A gente não consegue identificar essa ação. Certo? Basicamente, staging é isso. Animação direta e pose a pose, certo? Existem dois métodos para animar uma cena, tipo direto, que é straight ahead, e pose a pose. Olha só, nesse método direto, o animador desenha o movimento quadro a quadro, certo? Neste caso, a animação fica mais espontânea e a cena parece ser menos mecânica.
Mas só que ocorre dessa forma, tem a desvantagem, né, de não ter o planejamento do animador, certo? E o que pode acontecer é que você não vai ter o controle do tempo, certo? Pode aparecer resultados inesperados, ok? Mas é uma animação que fica bem mais fluida. No método, por exemplo, deixa eu mostrar aqui como é esse método aqui, pose a pose. Pose a pose, ó, se a gente fosse desenhar a bolinha, nós estaríamos desenhando ela quadro a quadro até ela chegar aqui, certo? E uma animação pose a pose, a gente cria as poses e depois a gente pode pedir para outra pessoa fazer os desenhos que estão no meio, certo? Que a gente aqui pode definir o time da animação, o time que a gente quer. Por exemplo, aqui ó, a gente usou 10 quadros para a bolinha chegar até aqui, certo? Mas aqui foi indefinido. Mas se a gente quiser, ó, a bolinha está aqui e a gente pode definir que a bolinha estará aqui no 10º quadro. Então ó, a gente consegue, pois isso, certo? A gente consegue fazer o desenho pose a pose. Isso aqui é a pose 1 e aqui é a pose 2. E aqui ó, outra pessoa pode fazer esse intervalo dessa animação. Tá aqui, apertei enter sem querer. Às vezes não aparece, aí você vem aqui on skin. Esse pencil ele tem alguns probleminhas, mas nada de grave, é só para a gente aprender, certo? Pronto. Vou colocar aqui no meio. Desligar aqui o on skin. Temos basicamente a mesma animação, só que uma feita direta. Vocês podem olhar aqui, a animação foi mais suave de cima, certo? Como eu falei. Mas é um pouco mais complicado, dependendo do tipo de desenho. Como aqui era uma bolinha, ficou mais fácil. E aqui ó, não ficou tão legal, mas só que você tem um controle do tempo, certo? Esse é basicamente o método. Continuidade e sobreposição da ação. Overlapping, action and follow through, certo? Olha só, quando o personagem entrava andando em cena e de repente parava completamente, a ação parecia dura e não era convincente. Foi encontrada uma forma em que basicamente as partes não parassem de se movimentar todas ao mesmo tempo. É o princípio do follow through, movimentação sequencial, certo? Se o personagem tem elementos como orelhas grandes, cauda ou casaco, estas partes continuam a se mexer mesmo após a figura ter parado. Os movimentos cada momento terá o tempo diferente de acordo com cada elemento terá um tempo diferente de acordo com seu peso e características. Vamos ver aqui. Olha só. Essa bolinha, ó, ela tem como se fosse uma cauda, ela se movimenta primeiro, ó, mas só que há esse movimento diferente, certo? Essa sobreposição de movimento, olha. Certo? Quando a bolinha para aqui, ó, ainda continua o movimento dessa cauda, certo? Aqui, olha só, temos um exemplo. Ó, o chapeuzinho do anão, certo? Ó, quando ele puxa, ele tem uma movimentação diferente, ó, certo? Na sequência, ó, quando ele vira a cabeça, ó, ela vem um pouco de atrasado, o chapeuzinho, certo?
Vamos ver isso aqui na prática. Deixa eu nos deletar essa nova lei. Criar uma nova lei aqui. Certo? Vou fazer tipo uma bolinha aqui. Ela vai vir por aqui. Aqui. Vai parar aqui, certo? Agora vamos fazer uma cauda. Vamos fazer aquela caudazinha, ok? Olha só. Agora, ó, esse movimento começou, mas esse aqui, ó, ele vem um pouco atrasado, certo? Essa cauda, ela vem um pouquinho atrasada. Certo? E pode olhar que o movimento, a bolinha parou, mas esse movimento ainda continua. Certo? Agora ela vem voltando esse movimento. Vou fazer outro aqui. Deixar mais simples aqui essa animação. Agora vamos tirar um anisquinho e dar um play aqui. Vocês podem ver, ó. A bolinha foi, parou, mas esse movimento, ó, continua, certo? É basicamente esse conceito, ó. Sobreposição da ação, certo? E a continuidade da ação. Porque esses elementos, eles têm um peso diferente. Certo? Pronto, basicamente é isso. Isso aqui é follow through in overlapping. Ok? Então, parar aqui. Agora, ó, aceleração e desaceleração. Isso aqui já tem a ver com o time, certo? Uma vez que o animador desenhava cuidadosamente seus extremos, pensando no tempo decorrente da ação como um todo, precisava indicar um intervalador. Como seriam feitos os intervalos? Usava então uma chave de intervalação, que são isso aqui. Ó. Cada tracinho desse é uma chave, certo? Baseado no tempo. Através de indicações na chave, o movimento se desenhava ao longo da animação. Colocando os intervalos perto dos extremos, se conseguia um resultado interessante, o personagem indo rapidamente de uma pose à outra. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar a vocês como funciona isso. Vou voltar aqui. Colocar um novo layer. Certo? Vamos fazer uma bolinha aqui, certo? Vamos fazer o time dela. Ela vai vir daqui até aqui, certo? Aqui. A gente vai colocar ela, vamos dividir aqui nos meios, certo? Aqui, ó, é uma animação sem aceleração. Deixa eu começar de novo aqui. Certo? Deletar isso aqui. Bom,
Vamos dividir essas animações aqui no meio, certo? Essa próxima bolinha vai ser aqui, ó, ele está marcando essa chave. Essa próxima bolinha vai ser aqui, ele está marcando essa chave, certo? Essa próxima bolinha vai ser aqui. A bolinha está esquisita, não está consistente o tamanho, certo? Mas como eu estou fazendo rápido, só para vocês entenderem. E deixa eu colocar esse tracinho aqui. E agora, ó, essa próxima bolinha, deixa eu marcar aqui, vai ser aqui, certo? Aqui é uma animação sem aceleração e desaceleração. Ó, é uma animação linear, certo? Agora vamos fazer a mesma animação com aceleração e com desaceleração, certo? Quanto mais a gente vai encostando esses quadros próximos um do outro, ó, mais quadros a gente tem que desenhar no ponto final. Então a gente tem a sensação de que a bola está desacelerando. Vamos ver aqui. Vamos fazer um aqui, certo? Vamos dividir essa animação aqui no meio e vamos dividir essa aqui no meio, essa aqui no meio. Temos as mesmas 5 bolinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora vamos fazer a bolinha aqui, que é essa mesma, certo? Vou dar uma skin aqui. Agora a bolinha vem para cá, vocês veem que ela vai dar uma acelerada. Deixa eu pintar esses tracinhos aqui. Às vezes dá problema na visualização, mas agora essa bola vem para cá, certo? Ela vem para cá, ó. O ônibus está dando um problema, mas não tem problema, não dá para fazer, certo? A gente faz as bolinhas mais juntinhas, para ter a impressão de que ela está desacelerando. Assim, pintar aqui. Deixa eu continuar pintando essas bolinhas aqui. Essa última bolinha. E a última bolinha da animação. Agora vamos perceber como ela desacelera, certo? Vocês podem olhar, ó, que a animação aqui é linear, certo? E aqui, ó, a bolinha ela dá uma velocidade, mas ela desacelera no final, certo? Esse aqui é a desaceleração. Se fosse fazer a aceleração, ela vinha ao contrário aqui, ó. A gente colocaria mais frames próximos do começo da animação, certo? No meio a gente deixava ela mais rápida e no final, antes dela parar, a gente colocava mais quadros próximos um ao outro, assim, certo? Isso aqui é o conceito de aceleração e desaceleração. Certo? Vamos para o próximo conceito. Movimentos de arco, certo? A maioria dos seres vivos executa movimentos com uma trajetória circular ao arco. A ação de uma mão com um dedo apontado segue trajetória circular. O animador marca as posições dos extremos e dos intervalos ao longo do arco. Os intervalos feitos fora do arco irão quebrar o movimento radicalmente. Ok? Vamos ver aqui. Vejamos aqui o movimento do arco. Certo? Ó, como temos articulações, ó, por exemplo, no pulso, no cotovelo, então esses movimentos que a gente faz são naturais, eles são em arco. Certo? Como se fosse isso aqui, ó. Certo? Se a gente fosse colocar outro keyframe aqui e essa bolinha aqui viesse para cá, esse movimento teria que ser assim, formando esse arco, certo?
botar ela aqui. Assim, ó. Tudo isso aqui formaria esse arco. E esse aqui, certo? Esse é o conceito do arco. A gente não pode fazer esse movimento para cá, colocando a bola aqui. Tem que ser para cá. Então essa bolinha ficaria aqui, ó. Como essa também ficaria aqui, essa da ponta. E aqui, ó, ela ficaria aqui, certo? Então, como seria o arco desse movimento. Pronto. Pernas, certo? Ó, temos aqui uma junta, outra junta, outra junta. Então, ó, isso forma arcos, certo? Não pode ser direto, tem que formar um arco quando a gente for animar, ok? Vou colocar outro bitmap aqui. Vamos para o próximo conceito. Ação secundária. Geralmente, a ideia apresentada no assunto pode ser fortalecida por ações secundárias. Essas ações secundárias são sempre subordinadas à ação principal. Uma maneira de conseguir uma ação secundária convincente é fazer um planejamento inicial do que vai ser a cena e depois animar por partes. Primeiro a ação principal e depois ações secundárias que podem ter timing diferente. Por exemplo, aqui, ação secundária, aqui temos vários. Primeiro o cavalo pula, a ação secundária do cavaleiro, né, pulando, do vaqueiro aqui pulando, ó. Temos ainda a ação secundária do chapéu, certo? Da cauda. A cauda segue uma ação secundária, certo? Por exemplo, o personagem quando pisca o olho, certo? Quando ele pisca o olho é uma ação secundária. Se ele caminhar, e falar ao mesmo tempo, a ação de falar é uma ação secundária, certo? Se ele, por exemplo, balançar a cabeça, o balançado da cabeça como se ele estivesse cantarolando, seria uma ação secundária, e por aí vai. São ações que têm times diferentes, que ela tem um propósito diferente, certo? Por exemplo, o personagem vai andando e vai girando uma chave no dedo. Essa girando uma chave no dedo é uma ação secundária. Se ele tira o óculos da cabeça no meio da animação, é uma ação secundária, e por aí vai. Temporização e time é mais ou menos o que eu estava falando ali nesse conceito aqui do slow in, slow out. É isso aqui, certo? A gente tem que saber como apresentar em animação o timing, que isso aqui vai definir o peso dos nossos objetos, certo? Olha só, vamos ler aqui. O controle do time, o tempo do movimento, é essencial para que possamos atingir o efeito desejado na animação. Basicamente, a velocidade que o filme passa pelo projetor é de 24 quadros por segundo. Logo, um movimento de 1 segundo requer o uso de 12 quadros, supondo-se que se bata 2 fotogramas para cada desenho. Aqui é uma regrinha de animação, certo? Que é uma regra de que o animador não precisa animar todos os 24 quadros, a gente pode animar cada quadro e repeti-los, certo? São quadros duplos que dá os 24 quadros e fica fluido do mesmo jeito, certo? Então, isso é uma técnica já para diminuir o tamanho dos desenhos. Então, vamos lá. À medida que os personagens forem se desenvolvendo, suas personalidades eram definidas mais pelos movimentos do que pela aparência. E a variação de velocidade dos movimentos determinava se o personagem era calmo, nervoso, excitado. A interpretação e a atitude de um personagem dificilmente são demonstradas sem uma grande atenção ao time. Por exemplo, um esquilo é um personagem pequeno e rápido. Imagine se ele se movimentasse lento. Então, esse movimento lento seria com muito keyframe para fazer uma animação que seria rápida, por exemplo, um pulo, certo? Ia ficar em slow, ficar esse movimento, certo? Um gordo
correndo, sei lá, ele correndo muito rápido, também poderia ficar estranho. Então isso aí já é em relação ao time, certo? Aqui é o número de frames que a gente faz, e também em relação ao espaço, certo? Se ele só usa 5 quadros para correr até aqui, é diferente de usar 10 quadros, certo? Se usa 5 quadros, é muito diferente de usar 10 quadros para esse movimento. Isso aqui ele faz um movimento muito rápido, certo? Nesse espaço de tempo. E aqui é um movimento razoável. Pode ser, se for uma caminhada, por exemplo, do personagem. Exagero, certo? O exagero é essencial para que se consiga uma boa comunicação. Mesmo os personagens menos caricatos, o uso do exagero no design, no squash, no stretch, no follow-through e ações secundárias é fundamental. Quando se fala em exagero em animação, devemos pensar em uma caricatura do real, um exagero da realidade para que se consiga uma melhor comunicação visual. Vamos ver aqui um exagero, certo? Veja como é o personagem aqui do Aladdin, né? O gênio do Aladdin, mais cartoonizado, então ele é um personagem que contém muito exagero. Se você já assistiu no Aladdin, ele estica a boca, quando ele vai esticar a mão, ele fica gigante, e às vezes ele tem deformações no corpo que são irreais, mas esse exagero é o que dá, é o que fica legal na animação dele, certo? Até nos personagens reais, ó, há um certo exagero. Olha só como ficou esticada a cara da princesa, certo? Tem esse exagero para o telespectador saber, ó, qual a reação dela. Se fosse sutil, ficaria difícil ver esse exagero, essa animação, certo? Por exemplo, aqui é um exagero mais sutil, mas aqui, ó, na pose do personagem ela está um pouco mais exagerada. Aqui, ó, ela está bem exagerada, certo? Quase quebrando as pernas aqui, uma dança do Pateta. Por exemplo, se o personagem tivesse uma boca pequena, certo? E ele abrisse a boca, isso tudo aqui, ó. Isso é um exagero, certo? Mas isso em animação fica legal. A gente tem que exagerar para o espectador ver essa animação e ficar cômico também, né? Solid Drawn também é um conceito de animação, certo? Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, como eu mostrei nas outras aulas, o desenho volumétrico a partir de figuras geométricas, né, como esferas, cubos, certo? Devemos sempre nos perguntar: meu desenho tem peso, profundidade e equilíbrio? Estes são os princípios básicos do desenho tridimensional fundamental em animação. Procure evitar partes gêmeas do personagem, ou seja, cada olho, orelha, mão, dedo, colarinho, sapato, etc. Parece estar idêntico à outra correspondente. Isso quer dizer que evitar simetrias, deixar ele com profundidade. Por exemplo, evitar de fazer o personagem com os pés da mesma forma. Fica mais interessante fazer, certo? Personagem com diferenças. Certo? Fica mais interessante evitar essas partes simétricas demais. E sempre usar formas geométricas para fazer os personagens, certo? Ó, ter uma profundidade, ter tridimensionalidade, certo? Isso aí enriquece muito seu desenho, além de facilitar na hora de fazer a animação. Ok? Aqui, olha só, um exemplo do desenho simétrico, certo? Fica muito duro, sem volume. E aqui, desenho volumétrico, olha só.
os olhos em perspectiva, a mão, certo? A variação que tem na posição dos dedos acrescenta dinamismo, certo? Aqui temos o apelo, design atraente, certo? Um design atraente sempre é fundamental em qualquer personagem. Significa um design que as pessoas gostam de ver. Um design com charme, simplicidade, comunicação e magnetismo. Qualquer personagem deve ter um design atraente, seja um herói ou vilão, caso contrário ninguém vai querer assistir o que ele está fazendo, certo? Por isso que o personagem Mickey é tão legal, porque ele é bem simples o personagem, mas ele é muito carismático, pela forma que ele é desenhado, certo? Pelo visual que ele tem. Aqui temos mais alguns exemplos. Doom, tá vendo? Esse design da orelha dele, deixa, certo? Ele fica bem fofinho. Ele tem esse apelo visual. Aqui, ó, personagens com forte apelo visual, o gatinho. Certo? Aqui temos. Pronto, basicamente é isso, certo? Só complementando, certo? O exercício que eu vou precisar de vocês para essas aulas vai ser o exercício simples, certo? Vamos fazer, olha só, a animação de uma bolinha quicando, certo? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6 kicks, certo? E o que vocês vão fazer? Olha só, vamos usar o efeito de esticar, certo? A gente vai usar squash, certo? Que é comprimir e vamos, deixa eu deletar isso aqui e botar em português mesmo. Comprimir e esticar, certo? Vamos fazer tipo com uma bolinha, ela vem, à medida que ela vai descendo, ela vem um pouquinho esticada, certo? Quando ela bate no chão aqui, olha só, ela vai comprimir e vai tomar a direção esticadinha, certo? Vai começar daqui. Aqui vamos fazer com mais quadros nessas partes que fica mais alta, porque ela desacelera, certo? Vocês podem marcar o seguinte, ó. Aqui um quadro, aqui é o meio da animação, lá no time, né? Certo? Aqui é o meio da animação aqui, e aqui, ó, a gente fazer mais quadros nesse meio aqui, certo? Por exemplo, assim, ó. Certo? Ela tem que ter mais quadros aqui no meio. Isso porque a bola, quando ela sobe, ela perde a aceleração, certo? Até um momento que a gravidade faz o efeito contrário, certo? Ela pulou, mas a gravidade faz ela descer, então essas duas forças se anulam. Então ela começa a descer, e aqui ela praticamente para. Então tem que ter essa desaceleração, certo? Olha aqui a desaceleração, depois a aceleração, certo? Aceleração e desaceleração, que é isso aqui, certo? E o time, esse número de frames aqui, ó, é um pouco diferente desse, certo?
Se aqui a gente usar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, e aqui a gente já pode usar 7 quadros, certo? Aqui a gente já pode usar 5, 3, certo? 2, 1, ok? Porque, olha só, a animação ela vai perdendo velocidade, vai perdendo força. Então, menos quadros para desenhar, certo? Ok? Lembrar também da consistência da bolinha. Ela não pode estar variando como eu fiz aqui, certo? Eu fiz rápido, mas vocês tentem fazer a bolinha sempre do mesmo tamanho, certo? Quando ela bateu aqui, ela bateu esse frame aqui, ó, nesse momento, quando ela bater aqui, ela vai estar um pouco esticadinha. Aí o próximo quadro ela vai estar assim, ela vai comprimir, e no próximo ela vai tomar a direção e se esticar de novo, certo? Esse é o movimento que eu quero que vocês façam, sempre nas partes dos kicks, ó. Ok? Que a gente está trabalhando aqui, comprimir, esticar, aceleração e desaceleração na parte de cima, ok? E o time, cuidado com o time, certo? Aqui, ó, essas bolinhas aqui, cada bolinha dessa, ó, é um frame, certo? É um keyframe desse aqui, ok? Vocês, ó, que podem marcar cada pose. A animação vai ser uma animação pose a pose, certo? Vocês podem, tipo, para facilitar aqui, vocês podem criar uma nova layer bitmap, certo? Isso aqui, por exemplo, vocês podem fazer a trajetória da bola. Vocês podem criar pegar esse keyframe aqui, esse daqui, botar ele para baixo aqui, certo? E copiar e colar certo? Deixa ele mais para cá, puxar ele mais para cá, que ele vai ficar consistente durante todo o restante da animação. Ou não, deixa eu ver aqui, porque o on-skin estava ligado. Então vocês podem fazer o seguinte: edit, copy, certo? E agora criar novo, apertar Enter aqui, Ctrl V, certo? Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, para deixar consistente a sua base que você tem para fazer a animação. Na camada de baixo, certo? E na de cima, quando você fizer essa guia, depois de fazer essa guia, você vem corrigindo, apertou Enter, você vem corrigindo sua animação, certo? Pode ser até com outra cor, para facilitar. Tem a consistência também no volume, certo? Aproximar mais as bolinhas aqui, o centro. Deixar elas mais próximas aqui.
ver aqui, certo? Desligar essa camada, colocar ela aqui em cima, desligar o One Skin. Nossa, é isso aqui que eu vou querer que vocês façam, certo? Lembrando do time, e como eu fiz muito rápido aqui, eu não me preocupei muito com a forma da bola, certo? Mas vocês podem sempre melhorar, certo? Colocar tipo uma sombrinha, ok? Olha só, também colocar, à medida que a bola for se aproximando, colocar tipo uma sombrinha embaixo dela. Isso deixa mais realista, certo? Lembrando que aqui tem uma linha reta. À medida que ela for se aproximando, você aumenta um pouquinho a sombra. Vamos ver agora. Vou ligar essa camada aqui. Certo? Esse vai ser o exercício. Ok? Obrigado e até a próxima.